Boa tarde, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal de Educação Patrimonial Pod Holding. Hoje nós temos o nosso Tira Dúvidas. Ontem e há meses a gente vem falando sobre educação patrimonial, planejamento patrimonial, holding familiar, inventário, testamento, doação de bens em vida, e eu venho recebendo muitas dúvidas dos inscritos no canal e no meu direct, no Facebook, no Instagram. E hoje nós vamos tirar algumas dúvidas de quem participou das lives anteriores, mandou mensagem e também pessoas que não participaram, mas que têm dúvidas. Muito bem-vindos! Quero que vocês me digam se estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem, para a gente começar aqui. Recebi a primeira pergunta da Maria Cristina, que perguntou: doutora, a senhora falou tanto que o inventário leva até 40% do patrimônio da família, com custos, impostos, certidões, escrituras. Como eu faço para evitar o inventário? Maria Cristina, com um sistema de planejamento patrimonial por meio da holding familiar. É assim que se faz. Por quê? Porque é um sistema preventivo para evitar aqueles altos custos do inventário. E aí as pessoas perguntam, mas como funciona? A primeira coisa que a gente tem que tomar, a primeira providência, é tirar todos os bens do próprio CPF e institucionalizar esses bens. E por quê? Porque se você os mantiver no seu CPF, quando você se for, os filhos precisarão fazer o inventário para que possam receber esses bens. É obrigatório. Para que a gente se livre desse monstro que assombra as famílias brasileiras, que devora o patrimônio de milhares de famílias. Esse patrimônio que foi construído ao longo de anos, anos a fio, com muito esforço. O que a gente sugere? O planejamento patrimonial familiar. É uma arma poderosa para aniquilar esse monstro. É uma arma segura, lícita, poderosa, definitiva. É fazer o seguinte: migrar os bens do seu CPF para um ou mais CNPJs. De que forma? Pelo sistema de proteção patrimonial, por meio de uma empresa ou várias empresas que não vão fazer nada. Elas não vão ter atividade empresarial nenhuma. E isso é realmente protegido pela lei brasileira. Essa proteção, ela está baseada na lei de 1976 e funciona como um cofre, uma limitada. Ela não vai ter atividade econômica nenhuma, sem funcionário, sem folha de pagamento. Chamamos de um robusto cofre, é um caixa forte para que você possa institucionalizar o patrimônio. É um sistema de proteção patrimonial, como Ike Batista fez e tantos outros empresários, o Silvio Santos, o Antônio Hermílio de Moraes, os irmãos Safra, vários empresários brasileiros já fazem esse sistema há décadas. E você não precisa ser bilionário como eles. Basta que você tenha um patrimônio, seja uma casa, um apartamento, duas casas, uma casa na praia, uma casa aqui em São Paulo, depende de cada estrutura familiar. Então, é absolutamente lícito esse sistema preventivo de planejamento patrimonial da família por meio da holding familiar. O Pedro aqui me pergunta, doutora, como vai funcionar essa institucionalização? Que garantias eu vou ter?
Pedro, é como se você estivesse criando esse cofre. Você vai colocar todos os seus imóveis dentro desse cofre. Vai migrar os bens do seu CPF para esse cofre que terá um CNPJ ou vários, por meio de uma limitada. Não é uma SA, uma sociedade anônima, é uma limitada, como qualquer empresa comum. A diferença é que você já vai fazer a sucessão dos seus bens aos seus filhos, aos seus herdeiros, a quem você quiser, somente no papel. Eles não vão ter atuação nenhuma, porque a chave desse cofre vai permanecer com você, até quando você não estiver mais aqui. Aí, então, somente assim, aparece aquele gatilho que dispara, onde os filhos assumirão o controle dessa chave do cofre. E somente eles terão o controle depois que você não estiver mais aqui. Enquanto você estiver aqui, todo o comando desse cofre continuará sendo seu. Você vai comprar, você vai vender imóveis. Com qual vantagem? Com a vantagem de atuar como pessoa jurídica. Quais vantagens são essas? Vantagens tributárias na compra e na venda de imóveis e principalmente na alocação desses imóveis, que você vai reduzir o imposto que você paga de 27,5% para 11, 13% de recolhimento. E os filhos vão ficar quietinhos lá no cantinho deles. Você vai continuar comandando toda a empresa e o patrimônio que estiver dentro dessa empresa. Por isso, não vai ter inventário. O inventário não vai existir. Perceba, se essa live está te ajudando a tirar as dúvidas, dê o seu like e compartilhe esse vídeo com quem você ama, que se interesse pelo tema. É muito importante a gente levar essas informações a mais pessoas, para que as famílias brasileiras não tenham esse total prejuízo. Vamos lá, próxima pergunta do Newton. Como consigo garantir que eu tenha total controle dos bens? Newton, você vai se valer de cláusulas específicas contratuais que vão lhe garantir total controle e comando de todo o seu patrimônio. Com licença. E do sistema de planejamento patrimonial. Sabe que cláusulas são essas? São cláusulas que os filhos não podem vender nada, não se comunica no regime de casamento, podendo excluir noras e genros, tudo baseado pela lei. Desculpem, com base na lei, entendem? Você vai criar um sistema que vai proteger o patrimônio totalmente dessas noras e dos genros. Noras e genros, eles vão ficar totalmente afastados dessas cláusulas que vão te dar a proteção. Os filhos, apesar de já terem o patrimônio dessa empresa somente no papel, eles não vão ter o comando. O comando vai ser inteiramente seu. Todos os problemas que vocês tiverem nessa empresa que vocês tiverem, onde vocês têm uma atividade econômica, por exemplo, se vocês tiverem uma clínica dentária, onde você e o seu filho atuam, essa clínica dentária, ela vai ficar totalmente separada desse sistema
de planejamento patrimonial. Dessa empresa que vocês vão constituir, essa holding familiar, que não vai ter ligação nenhuma com as atividades da clínica dentária. Então, amanhã, se tiver qualquer problema futuramente com os funcionários, ações trabalhistas, essa empresa não vai se comunicar com essa empresa da holding familiar, onde todos os bens estarão guardados e totalmente protegidos. Então, se alguém acionar na justiça esse problema dos funcionários da clínica dentária, não atingirão esse patrimônio já protegido pela holding familiar. Isso é o mais importante. Depois, enorme economia de impostos. Por exemplo, se você tem imóveis, sendo esses imóveis locados a terceiros, toda a economia tributária desse dinheiro que você recebe dessa locação desses imóveis, você vai pagar menos imposto de renda. Vai sair de 27,5% da pessoa física para 11% a 13% na pessoa jurídica. Então, é uma economia imensa, principalmente nessa área da locação dos imóveis. Veja só você, eu vou colocar um vídeo aqui para você assistir, para você ver como os grandes empresários já se utilizam desse sistema há décadas, assim como o Ike Batista. Vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Vejam só. Não, tinha qualquer um no nosso nível faz planejamento familiar, né? Então tem recursos que foram distribuídos entre os filhos de uma certa maneira. Pensando no futuro. Isso, sempre, né? E depois você precisou pedir parte do dinheiro de volta, é verdade? Não, ele tem os recursos dele que ele me empresta, ele paga algumas contas minhas, sim. Como é que foi pedir dinheiro emprestado para o seu filho? Problema nenhum, ele recebeu de mim. E ele deu na boa? Na boa. Como é que foi esse diálogo? Olha, ajuda seu pai porque eu tô com problemas. Me colocaram numa situação aqui surreal. Vocês percebem? Ele se utilizou de um sistema de holding familiar, onde ele já doou todos os bens, todas as empresas que ele tinha para o filho no papel. Mas quem comanda é ele. Ele comanda todas as empresas, todo o patrimônio. O filho só é titular no papel desses bens e dessas empresas, dessas aplicações financeiras. Tanto é que ele diz, pessoas como nós, ou seja, empresários, eles já se utilizam desse sistema de holding familiar há muito tempo. Isso desde a época lá do Lava Jato, onde colocaram ele dentro desse problema da Lava Jato todo, e depois ele saiu, ele chegou até a ser preso, mas o patrimônio dele não respondeu. Por quê? Porque ele não tinha mais bens pessoais. Estavam todos dentro do sistema de holding familiar. Então, futuramente, se qualquer pessoa passar a ter qualquer problema na empresa ou na própria atividade que exerce, os bens não responderão, porque eles já estarão protegidos dentro do sistema de holding familiar. O pai continuará a controlar tudo, o filho só fica simplesmente no papel. E quando o pai não estiver mais aqui, o filho já tem o patrimônio todo em nome dele, sem precisar fazer inventário nenhum. Isso é um grande benefício, porque não vai pagar novamente impostos, não vai ter cartório, honorários de advogado, registro de imóveis, escritura de inventário no cartório de registro civil e tantas outras despesas que chegam quase a 40% do patrimônio das famílias brasileiras. Mas somente os empresários têm essa informação. Informação essa que agora você e a maioria das famílias brasileiras vão poder se utilizar desse sistema. O pai vai controlar tudo, como sempre fez.
Você não vai conseguir fazer um sistema desse sozinho. Somente um especialista sabe fazer esse planejamento patrimonial familiar, porque é necessário adequar todo o direito civil, direito tributário, direito societário dentro da sua estrutura familiar, dentro da sua família, dependendo de quantos filhos você tem, dependendo se já tem filhos fora desse sistema do segundo casamento, filhos do primeiro casamento, é necessário que um planejamento adequado caia como luvas dentro de cada estrutura familiar. Não é receita de bolo. O importante, o fundamental, para que isso funcione para você e para a sua família, é preciso só que você entenda o sistema e coloque isso em prática na sua família. Você precisa entender para que você não caia numa furada. Não é qualquer profissional que faça um sistema patrimonial desse. É preciso ter informações sobre as leis. É preciso fazer o sistema de planejamento patrimonial como um sistema de prevenção. Você entendendo esse sistema, quando o sistema for executado na sua frente, para que você acompanhe passo a passo, você construindo passo a passo com o profissional. É como a construção de uma casa, é um projeto. O primeiro piso, o segundo piso, e assim você vai identificando esses passos e os benefícios que vai trazer aos seus filhos e a você principalmente. Percebe? Vamos a mais uma pergunta. O José Carlos perguntou: tem uma diferença com a minha nora? Como posso fazer para excluir esses terceiros, os genros e as noras? José Carlos, né? José Carlos, a resposta é a seguinte: mesmo que eles sejam maravilhosos, nesse sistema não é adequado que eles participem. O ideal é deixá-los fora, mesmo que você adore o seu genro ou a sua nora. Porque quando houver qualquer coisa, caso aconteça qualquer coisa com o seu filho, eles não herdarão o seu patrimônio. Nada, nada. Você não está tirando nada deles a ponto de sentir culpa. Você somente vai evitar que eles sejam herdeiros, que eles passam a ter direitos sobre o seu patrimônio, certo? Porque eles não estiveram ao seu lado conquistando esse patrimônio. E amanhã, caso o seu filho se divorcie, ou caso o seu filho não esteja mais aqui, eles não têm de dividir o patrimônio que você comprou com você mesmo, percebe? Você está garantindo que se algo não der certo, você está prevenindo em relação ao futuro e protegendo o seu filho e os seus netos, percebe? Eles não terão direito nenhum. Já falei do caso da Janaína, dona do patrimônio, que doou para o filho, e ela queria vender uma casa, e a nora não quis assinar. Por quê? Porque ela já tinha doado para o filho. E o filho que tem o controle do patrimônio. A Janaína ficou somente com o usufruto. E a nora não quis assinar, porque eles estavam no processo de divórcio, o filho e a nora. E a nora disse: se você não aumentar esse valor da pensão, agora que sua mãe quer vender o imóvel, eu não vou assinar, porque o tabelião pediu a assinatura dela nesse momento de vender para uma construtora, que era o caso, certo? Eu falei já para vocês da doação em vida, que se você doar para o seu filho e ele quiser, e você e o seu filho quiserem vender, vai precisar da assinatura do seu filho e da sua nora. E aqui não, nesse sistema de planejamento patrimonial, não vai precisar da assinatura da nora.
Você percebe? São cláusulas contratuais seguras também para esse tipo de desejo dos pais. Nesse caso aqui. Mário Sérgio pergunta: como fica a questão do meu comando, se eu já passei tudo para os meus filhos? Mário Sérgio, você vai ficar no comando de tudo até o dia que você se for. Os filhos vão comandar quando você não estiver mais aqui. E aí você pergunta: como você garante, né, tudo isso? Por meio de cláusulas contratuais seguras, lícitas, baseadas na lei. Os filhos somente terão poder somente quando você não estiver mais no comando. Isso é importante, saber que a pessoa vai comandar até o momento que não estiver aqui. Esse sistema será desenhado para você, será desenhado para a sua família. Entende melhor agora como funciona? A Célia pergunta: eu já posso, nessa sucessão dos meus bens, para os meus filhos, já deixar o apartamento em São Paulo para um e o apartamento da praia para o outro? Sim, Célia, você pode sim. É perfeita a sua pergunta. Preste atenção. Você acabou de criar a instituição família, essa empresa familiar. E você já vai deixar convencionado, acertado, que quem vai controlar a instituição serão os pais, você e o seu marido. Você e seu marido, ou você sozinha, vai administrar, ou você e o seu marido serão os administradores de tudo, ou você sozinha, se você não for casada. Além disso, você vai criar regras claras para essa instituição, por meio daquelas cláusulas que eu te falei. E isso vai te trazer total segurança. Por exemplo, o filho Pedro, dentista, que trabalha naquele consultório, aqui em São Paulo, nos Jardins, por exemplo, cujo imóvel é de sua propriedade, você que comprou. Você já pode deixar para o Pedro, o seu filho dentista, esse imóvel comercial. E ele vai continuar trabalhando como dentista. E também relativamente aos negócios da família, para que esse consultório, por exemplo, você sendo sócia do consultório e a tua outra filha também é sócia desse consultório, deixa o negócio tocando. Seu filho Pedro ele é o dentista e todo o lucro do consultório, que vocês já fizeram uma sociedade, vai ser distribuído o lucro entre vocês três. Deixa o negócio tocando. Mas você também já pode deixar numa propriedade para o Pedro. O Pedro será o dono do imóvel. E, por exemplo, se você tiver uma fazenda onde tem gado leiteiro, que a sua filha lá trabalha, você já pode também deixar a fazenda para a sua filha, separando também essa propriedade que você vai deixar em nome da sua filha dos negócios da família, desse lucro da fazenda que dá leite, que produz, por exemplo, leite, o gado leiteiro, todo o lucro dessa produção, dessa produção de leite, você vai dividir entre você, o seu filho e a sua filha, que é separada da propriedade que você já deixar em nome dela, percebe? Ou seja, independentemente do negócio que a fazenda tem e o negócio que o consultório dentário tem em São Paulo, os negócios são distintos da propriedade da fazenda e do consultório. O consultório, a propriedade vai ficar para o seu filho, o lucro do consultório você já pode deixar que será dividido entre os dois filhos, a fazenda, a propriedade é da sua filha, e o que produz o lucro da fazenda será dividido entre os dois filhos, percebe? Então, é assim que se separa
os negócios da propriedade, sem prejudicar um terceiro filho, por exemplo, que more no exterior, que não participa desse trabalho, né? Ele não está ali no dia a dia, ralando junto com os dois filhos. Mas, ao mesmo tempo, você já pode estabelecer que esse filho que mora na Europa terá uma participação nos negócios da família, mesmo ele não estando aqui pessoalmente trabalhando. Então, é possível que você separe a participação nos negócios da propriedade de cada imóvel. Isso se faz por meio de cláusulas contratuais, entende? Faz sentido para você essa distribuição? Com você no comando e só quando você não estiver mais aqui, eles assumirão todo o comando de tudo e também a propriedade de cada imóvel? Por exemplo, há casos também que os filhos têm necessidades especiais. Um filho que seja ali portador do autismo ou filhos portadores de deficiências físicas ou mentais também, filhos que estejam até curatelados, né, que já estejam representados por um curador. Então, você também já pode fazer um sistema direcionado para esses filhos, dentre outros casos. Você já vai determinar como será a gestão de tais bens para que eles sejam beneficiados e acolhidos, mesmo no dia que você não estiver mais aqui. Tudo ficará absolutamente organizado, sem bagunça, sem o desperdício financeiro que o inventário traz. Entende? Você já faz tudo programado. É uma ação preventiva. Isso que é o mais importante, deixar todo o seu patrimônio totalmente organizado. Depois temos aqui a pergunta do Simão. Se eu me arrepender e quiser voltar e deixar tudo como estava antes do planejamento patrimonial, isso é possível? Claro, Simão, isso é possível. Eu nunca tive um caso desse aqui no escritório. Eu nunca vi isso acontecer. As pessoas aqui no escritório, os clientes que já fizeram o planejamento patrimonial, estão absolutamente satisfeitos. E eles estão em paz com os filhos e com a família, porque a família já sabe que são os patriarcas que comandam tudo até o dia que eles se forem. E os filhos ficam no canto deles, quietinhos, trabalhando com o pai, gerindo os negócios, fazendo tudo como sempre aconteceu, porque eles já sabem que os pais estão protegidos por cláusulas lícitas, né? A lei já definiu que é lícito por meio de cláusulas contratuais específicas, robustas de proteção. Então, eles ficam ali no cantinho deles. Você pode desfazer todo esse sistema, mas eu nunca vi isso aqui no escritório, porque os clientes saem 110% seguros e satisfeitos com esse sistema de planejamento patrimonial. Eles conseguem ter paz e segurança de todos os âmbitos, né? E melhor ainda, se você tiver netos, tem novos netos ou até filhos de outros relacionamentos. Amanhã pode acontecer, né? Eu já tive aqui no escritório casos que, de repente, chegou um filho de outro relacionamento, ou filho que o pai desconhecia, o patriarca. Então, você também pode rearranjar o sistema, ajustar o sistema em favor desse novo filho que apareceu. Você não precisa trazê-lo para dentro do sistema, mas você pode adequar a distribuição do seu patrimônio de cláusulas contratuais, separando já a legítima desse filho. Porque filho não pode ser excluído.
da herança, porque nós temos a legítima. Mesmo que você não queira que ele faça parte desse sistema, dessa sua nova família, segunda família, é possível ajustar tudo sem prejudicá-lo, porque filho é filho e tem a legítima. Não pode deixar filho de fora da herança, a não ser que esse filho seja deserdado, o que não é o caso. Entenderam? É assim que funciona o sistema, dando total proteção aos filhos, à família, perpetua todo o patrimônio que você adquiriu ao longo de anos de trabalho, protege o patrimônio de dívidas bancárias, fiscais, trabalhistas. Não pode fazer depois da existência dessas dívidas, porque senão isso se chama fraude. E esse sistema não é para cobertar fraude nenhuma, porque é crime. Mas esse sistema, ele cabe como luvas dentro do sistema de proteção familiar, de perpetuar o seu patrimônio aos filhos, aos netos, aos bisnetos, às futuras gerações. Isso é proteção, tranquilidade e prevenção dos malefícios que o inventário traz. Altos custos, perda patrimonial, perda do controle familiar, litígio entre os herdeiros. O inventário é o maior fantasma. Ele é um monstro que assola as famílias brasileiras. Então, vamos evitar o inventário? Vamos trazer proteção para as famílias brasileiras, trazer paz familiar e o futuro totalmente protegido e garantido. Quero agradecer a todos que enviaram as perguntas, que vêm participando, assistindo às nossas lives, todas as quartas-feiras, às 12h30, e também às quintas-feiras, o nosso Tira Dúvidas. Vamos continuar participando do nosso canal sobre educação patrimonial Pod Holding, falando sobre planejamento patrimonial, holding familiar, testamento, inventário e proteção patrimonial. É sempre muito bom estar aqui com vocês nas nossas lives, esclarecendo as dúvidas, educando, orientando, trazendo informações muito importantes para as famílias brasileiras, para que não tenham perda patrimonial e prejuízos financeiros, emocionais com o inventário. Então, agradeço a presença, até quarta-feira, ao 12h30, até lá. Muito obrigada, um grande beijo e um forte abraço. Boa semana.